Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito com todos estejam. Amém. Prezada comunidade, caros irmãos, caras irmãs, eu gostaria de motivar essa nossa conversa, essa prédica de hoje com uma pergunta. A pergunta é: em que ou em quem vocês procuram consolo? Em que ou em quem vocês procuram consolo? Nas situações difíceis, de medo, angústia, insegurança, na fragilidade, onde vocês procuram consolo? A quem ou ao que vocês recorrem? No texto de Lucas, Jesus estabelece uma clara contraposição entre aqueles que buscam consolo na riqueza, nas propriedades, na posse, no status, na opulência, no dinheiro, por fim, e aqueles que só podem esperar de Deus, procurando consolo, colocando-se numa postura de necessidade, de carência diante de Deus, pois nada lhes tem para garantir a vida e nada tem a oferecer. Neste famoso Sermão das Bem-aventuranças, também bastante conhecido como Sermão do Monte, Lucas apresenta o sermão de uma maneira um pouco diferente. Primeiro, que não é um sermão do monte. Mateus, que é o texto mais conhecido, o texto mais utilizado para referir-se ao Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, Mateus coloca o evento em que Jesus fala com seus discípulos prioritariamente e com algumas outras pessoas em cima do monte, num lugar de maior santidade, mais próximo de Deus, comparando Jesus com Moisés, que subiu ao monte para receber as leis de Deus. Lucas coloca o monte na baixada, na planície, após Jesus descer do monte. Assim, Jesus se aproxima das pessoas que estavam lhe procurando. Eram muitas pessoas, gente da Judéia, gente de Jerusalém. O texto fala em pessoas de Tiro e Sidom, que são cidades fora daquilo que é conhecido como a terra de Israel, a terra da Judéia. Esses também vieram, estrangeiros, ouvir aquilo que Jesus estava falando, à procura de cura, à procura de milagres. Eles queriam tocar em Jesus, porque sabiam que de Jesus saía poder. Mas Lucas, diferente de Mateus, ele enfatiza algumas outras coisas que são dignas de menção. Primeiro, o Evangelho de Lucas é extremamente focado nas desigualdades sociais. Lucas é preocupado com a discrepância social e econômica que havia na comunidade de Roma, onde provavelmente ele havia vivido e para onde ele pregava a sua mensagem. Por isso Jesus não sobe o monte, mas desce, onde estão as pessoas humildes, o povo pobre, gente de todas as procedências, certamente não a elite da sociedade, tampouco
a elite religiosa do templo. Outra maneira de apresentar Jesus pelo evangelista, diferente de Mateus, que vê Jesus como um rabino, um mestre sábio, Lucas apresenta Jesus como um profeta que havia sido apresentado publicamente usando as palavras de Isaías, dizendo: eu sou este ungido que veio pregar libertação aos pobres. A característica profética de Jesus é manifesta nesse nosso texto com um estilo literário próprio que era utilizado pelos profetas do Antigo Testamento, chamado paralelismo. E eu vou dar um exemplo para vocês de como se constrói estes paralelismos proféticos. Por um lado, nós temos no versículo 21 a sentença que diz: felizes os pobres, pois seu é o reino de Deus. No versículo 22, felizes os que têm fome, porque serão saciados. E no versículo 23, ali consta 21, mas é 23, felizes os que agora choram, porque serão consolados. Esta promessa aos pobres marginalizados, para os quais Jesus direcionava a sua mensagem, é contraposta com os ais. Os ais eram uma forma ácida de prometer juízo àqueles que praticam injustiça. Assim Isaías usava: ai os governantes que abandonam as viúvas e os órfãos. Também aqui Lucas utiliza dessa modalidade profética. Ele diz: ai dos ricos, porque já tiveram o seu consolo. E aqui eu enfatizo a palavra seu consolo, que está um pouco diferente do texto que nós lemos, mas que consta no original. A expressão seu consolo é, nessa apresentação que faço, um aspecto central do texto. Os ricos procuram consolo naquilo que possuem. Isso que Jesus está dizendo: ai dos que têm tudo, pois passarão fome. Ai dos que estão rindo, pois vão chorar e lamentar. Duras essas palavras. Como podemos compreender isso numa sociedade que diviniza a riqueza, que glamoriza o sucesso material? A palavra utilizada por Lucas para referir-se aos pobres é do grego ptorros. Diferente de Mateus, que fala dos pobres de espírito e permite que nós compreendamos a pobreza como algo fundamentalmente espiritual, Lucas usa um termo que refere-se à pobreza física e material. Ptorros é aquele que se esconde, é aquele que se agacha de medo ou de vergonha. A preocupação de Lucas com os pobres é muito maior do que em outros evangelhos. Somente em Lucas são 6 menções críticas à riqueza e aos ricos, saudando os pobres, como o Cântico de Maria, em que Maria é caracterizada como a serva sofredora, humilde, em contraposição aos poderosos da sociedade. Assim também no jovem rico, o jovem cumpridor da lei, que vem a Jesus e diz: eu sou um cumpridor da lei, um bom judeu, o que preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus termina por dizer: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Difícil essa palavra,
Jesus representa aqui os mendicantes. Esses tão desprezados na nossa sociedade e em todos os tempos. Os ricos são, para Jesus, aqueles que se levantam, aqueles que se exibem, aqueles que aparecem, enquanto os pobres são aqueles que se escondem. E assim Lucas concluía seu pensamento dizendo: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Lutero, quando tenta compreender o significado dessas palavras, ele imagina o que Jesus queria dizer. Assim ele escreve: irão constatar, falando aqueles que forem pregar a palavra, vocês irão constatar que todos ensinam e creem o seguinte: quem é rico, poderoso, etc., é completamente bem-aventurado. E por outro lado, quem é pobre, miserável, esse está rejeitado e condenado por Deus. Lutero menciona a mentalidade dos judeus da época de Jesus, que acreditavam que a riqueza material é uma forma de bênção, é uma recompensa para aqueles que cumprem a lei. Chama atenção, Lutero, ao exemplo de Jó. Mesmo sendo um fiel obediente, passou por todo o sofrimento, enquanto seus amigos diziam que ele devia ter feito algo errado, pois senão não receberia de Deus este castigo que é a pobreza, a morte e o sofrimento. Lutero continua: por isso essa prédica, o sermão das bem-aventuranças, era necessário no começo, a fim de acabar com essa ilusão e arrancá-la do coração como um dos maiores empecilhos para a fé, que fortalece no coração o verdadeiro ídolo Mamon. Pois essa doutrina não podia resultar em outra coisa senão que as pessoas se tornassem avarentas e cada qual tivesse só uma preocupação: ter o suficiente e dias bons, sem qualquer carência e adversidade. Lutero identificava isso no tempo bíblico, o risco de uma teologia da prosperidade. O bem-estar financeiro e material significa bênção de Deus. Isso era para Lutero uma mentira, uma ilusão, empecilho para a fé, serviço ao Deus Mamon, chamado o Deus do dinheiro, das riquezas. E Lucas complementava: não se pode servir a dois senhores. Eu trago dois exemplos para nós refletirmos um pouco sobre o significado dessas palavras. O primeiro exemplo que eu trago, evidentemente, não podemos deixar de falar sobre o que acontece no Brasil, nesse momento de crise socioambiental. A Vale talvez seja um bom exemplo. Esses dias que eu lia uma mensagem de um pastor luterano dizendo: Jesus está no meio da lama. Jesus está no meio da lama, e certamente não junto com os poderosos acionistas, com os CEOs, com aqueles que lucram e fazem todo tipo de tramóia para aumentar a lucratividade. E aí nós temos exemplos o exemplo da
dos laudos emitidos fraudulentamente, as pessoas que foram presas por comprar laudos, a diminuição da dor das pessoas que morreram, o presidente da Vale que não se levantou sequer por um minuto de silêncio. Talvez este seja um exemplo de que esses ricos de agora, que têm o conforto no dinheiro, que se fartam e riem, estes vão sofrer, passarão fome e lamentarão, diz Jesus. Outro exemplo que trago é a bizarra novidade da semana de um pastor evangélico chamado André Valadão, que criou o cartão de crédito da fé. O tipo de ação que visa explorar a boa vontade das pessoas que são levadas a acreditar que, por crer em Jesus, se converter a uma pregação do Evangelho, doar aquilo que tem, essas pessoas vão então ganhar um emprego novo, um carro novo, curar uma doença. Jesus dizia: ai dos que assim pregam. E Lutero dizia: isso é enganação. Este é o Deus Mamon falando. Onde vocês buscam consolo? Em qual Senhor vocês têm procurado amparo? A quem vocês se direcionam quando estão tristes, quando procuram a felicidade? O apóstolo Paulo, no texto que lemos, fala a seguinte palavra: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E com isso Paulo quer afirmar para nós que Jesus apresenta-se como a esperança para aqueles que sofrem hoje, aqueles que passam fome, aqueles que choram. E Jesus também é a esperança para o amanhã, para aqueles que esperam e aguardam pela ressurreição. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Convido a comunidade a colocar-se de pé para juntos confessarmos a nossa fé através do credo apostólico.